Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração a Deus. Desde já, a igreja agradece a todos vocês que estão assistindo o culto de louvor e adoração a Deus pela internet e pela divulgação que cada um de vocês estão fazendo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Início do culto. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Prece de abertura. Irmãos, a prece inicial do culto de louvor e adoração a Deus é da responsabilidade da nossa irmã Raimunda Nogueira. Boa noite a todos, os irmãos aqui presentes, os que nos assistem pela internet. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na casa de Deus. Agradecer por mais uma semana, por mais um dia, por podermos estar aqui novamente para agradecer e pedir as bênçãos para todos nós. Que Jesus nos derrame suas bênçãos de saúde, de paz, de amor e de luz. E para dar início ao nosso culto de louvor e adoração a Deus, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra e como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra de todo o mal, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Paz com Jesus a todos. Item 3, palavras iniciais de saudação. Bem-vindos, irmãos, a este reencontro com Deus, através de Jesus Cristo e dos seus mensageiros superiores, no qual queremos reafirmar nossa fé e o nosso compromisso assumido na pátria espiritual, antes da nossa reencarnação, reunindo-nos nesta renovada Israel espiritual. Deus, onipotente Criador, nosso Pai Celestial, enviastes a este mundo um dos vossos filhos, Jesus Cristo, cofundador deste planeta, nosso irmão, mestre e Senhor, para que, através dele e da manifestação do Espírito Verdade, pudéssemos recordar, conhecer e praticar a vossa lei imutável. Senhor, a vossa palavra, com humildade, queremos ouvir. Item 4, mensagem do apostolado de todos os tempos. Irmãos, aqui reunidos e demais criaturas de Deus, e sendo guiados pelo seu amor, preparemo-nos para receber a sua palavra, anunciada por Moisés, pelos profetas, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo e outros discípulos do Evangelho eterno, verdadeiros emissários do bem, encarnados e reencarnados, com a fé raciocinada e a razão iluminada. Atenciosamente, com amor, ouviremos. Deus, queremos que a vossa palavra, Senhor, transmitida e interpretada por vossos dignos emissários, penetre em todos nós e assimilada integralmente
nos conduz à prática da caridade e vivência da verdade, em nome do vosso celeste e augusto amor. Item 5, mensagem da Câmara do Preceptor. Irmãos, em nome de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, acolhamos a mensagem de amor, paz, caridade e igualdade, objetivando a unidade espiritual de todos os povos, proclamada pela ICEL, esta nova Jerusalém descida dos céus, através do ocupante da Câmara do Preceptor. A leitura e os comentários são da responsabilidade do nosso irmão Paulo Henrique. Ouviremos: Deus, Senhor da justiça e da paz, dai-nos vossas bênçãos. Caminhando ao vosso reencontro, alcançaremos os bens espirituais e materiais que nos reservais. Felizes, acolhemos os novos céus e esta nova terra, nossa eterna Israel. Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Pai. E vamos permitir que esse momento seja um momento para a gente relaxar. Vamos lembrar que esse é o momento da nossa semana em que a gente se conecta com o nosso Pai, que a gente volta a ter sintonia com Ele. E aos poucos vamos permitindo que essas vibrações vão tranquilizando a gente, que a gente vai se relembrando qual que é o objetivo nosso aqui na Terra, tá? Eu vou trocar o microfone, que esse está com microfonia, né? Então eu vou usar esse daqui. Então vamos relembrar que esse é o momento da gente buscar essa sintonia com o nosso Pai Celestial, né? Que a gente entre em contato com Ele, que a gente esquece dos problemas que a gente vivencia durante a semana, né? E vamos permitir que esse momento agregue muito para nós aqui da ICEL, né? Na verdade eu vou fazer melhor, ó. Eu vou... Agora vai. Agora fé que vai. Bom, então vamos lá, vamos para mais uma reflexão. Vamos permitir que essa reflexão entre profundamente dentro da gente, que ela nos modifique na essência, que a gente reflita de verdade naquilo que a gente ouve aqui e que isso possa, de alguma forma, nos melhorar como seres humanos. Amém? Bom, então, o assunto da nossa palestra aqui hoje, da nossa conversa aqui hoje, vai ser trabalhar para a união entre todos os cristãos. Amém? Bom, gente, eu quero começar perguntando uma coisa para vocês. Falem para mim, é ou não é complicado falar sobre religião com uma pessoa de uma outra religião, né? Só pelo rosto de vocês já deu para ver. Fala a verdade, né? É um negócio difícil. É uma coisa muito difícil, né? Uma coisa muito complicada. A gente tentar conversar naturalmente sobre religião quando essa pessoa tem uma outra religião, tem uma religião diferente
da nossa, né? Porque assim, nós aqui da ICEL somos ecumênicos, certo? E o que significa dizer que nós somos ecumênicos? Quando eu digo que eu sou ecumênico, eu estou querendo dizer o que com isso, né? Significa que nós acreditamos que os católicos, os evangélicos, os espíritas e os umbandistas não devem ficar separados, certo? A gente acredita que essa separação não agrega nada a ninguém, né? A gente acredita em que todos devam se unir e não ficar nessa briguinha, né, de espaço, quem conquista mais, quem tem mais adepto, quem tem mais crente, né, quem traz mais pessoas para dentro da sua igreja, né? Porque, por exemplo, vocês sabem por que os espíritos trouxeram a ICEL, desculpa, os espíritos que trouxeram a ICEL falaram que a gente precisava usar esse símbolo aqui, ó, um único galho de uma videira. Vocês sabem por que os espíritos falaram, ó, vocês vão ter que usar esse símbolo aqui, ó, um galho só, um único galho de uma videira, porque era pra gente nunca se esquecer de que nós somos apenas um dos ramos da obra do Cristo. Nós somos um único galho. E vocês acham que na obra do Cristo só existe um único ramo? Vocês acham que só existe um único braço, só existe um único lugar onde a obra de Cristo, onde a obra de Deus acontece verdadeiramente? Vocês só acham que é apenas aqui? O que vocês acham? Então vocês dizem que acreditam que não, né? Gente, existem milhares, dezenas de milhares de ramos como a ICEL, né? E nós somos um único ramo. Nós somos apenas um único galho dessa árvore, né? Mas o mais importante é o que? Todos esses galhos saem de um só tronco. Olha que bonito isso. Todos os ramos da obra de Cristo saem de um único tronco. Que tronco que é esse? O próprio Cristo, né? Mas isso tudo é o que eu penso, né? É o que vocês pensam e é o que os membros da ICEL pensam. Quem está nos assistindo também provavelmente pensa dessa forma, né? Só que isso tudo está apenas dentro da nossa cabeça. Até então eu falei só no que a gente pensa, no que a gente acredita, certo? Tudo isso por enquanto está só aqui dentro, né? O problema é que as outras pessoas não veem o que está dentro da minha cabeça, não veem o que está dentro da sua cabeça. As pessoas não têm um letreiro na testa escrito, ó, eu penso isso, isso, isso. Então se a gente só pensa, só guarda pra gente e não espalha isso, fica apenas aqui, dentro da nossa cabeça, né? E tudo isso então tudo isso é apenas pensamento, certo? Mas eu pergunto para vocês, se isso é apenas pensamento, como deve ser em atitudes? Como devem ser em atos, na prática? Como alguém que se diz ecumênico, pessoas que se dizem ecumênicas, devem
agir no dia a dia. Como vocês que se dizem ecumênicos acham que vocês têm que se comportar? Porque até então eu falei do que a gente pensa, certo? Falei do que está na nossa cabeça, certo? Mas e como a gente tem que agir, se comportar, sendo ecumênico? O que muda? Como essa pessoa que se diz ecumênica, nós que nos dizemos ecumênicos, devemos nos comportar com pessoas de outras religiões. Se você é um ecumênico, como que você acha que você tem que se comportar quando você está de frente para alguém que tem uma outra religião? Como você acha que você tem que agir? Como você acha que você tem que falar com essas pessoas? O que você acha que você tem que falar para essas pessoas de outras religiões? Para que não fique apenas em pensamento. E agora eu volto à pergunta que eu fiz no começo. É difícil falar sobre religião, não é? É difícil conversar sobre religião com alguém de uma outra religião, não é? Não é fácil. Mas eu vou pedir para vocês tentarem se lembrar de alguma conversa que vocês já tiveram. Tenta se lembrar aí de um dia que você conversou com alguém que era de uma outra religião, que você tentou puxar um assunto, falar da sua religião, perguntar da dela. Tenta se lembrar desse dia. Como que foi? Porque a gente sempre fica muito ansioso nessas situações, não é? A gente fica nervoso, a gente não sabe o que falar, a gente fica tentando escolher as palavras, a gente fica com medo de deixar um clima estranho no ar, não é? A gente fica com medo de falar alguma coisa e gerar uma briga, gerar uma discussão, não é? Não é um assunto que a gente fala naturalmente, assim, como qualquer outro, como quem está falando da novela das 8 da semana passada, do dia anterior que aconteceu, não é? Parece que quando a gente vai falar de religião, com alguém de outra religião, a gente trava, né? A gente começa a suar, e aí a conversa já acaba rápido, a gente já muda de assunto e tenta falar de outra coisa, não é? E assim, essa dificuldade da gente conversar normalmente sobre isso é uma pena, mas ao mesmo tempo não é uma pena. Sabe por quê? Porque muito em breve, assim, logo, dentro de anos, aqui no nosso planeta Terra, aqui onde a gente vive, muito em breve, as coisas não vão ser mais desse jeito. Muito em breve. Com essa transformação que está acontecendo no planeta, uma das coisas mais marcantes que vai acontecer, uma das coisas que mais vai mudar nessa transformação do planeta, uma das coisas que os espíritos que estarão encarnados no planeta vão sentir, vão vivenciar, será justamente essa naturalidade para conversar sobre religião. Então, nos próximos anos, com essa mudança do planeta, as pessoas vão gostar de falar sobre religião umas com as outras. Vai ser uma coisa tão prazerosa conversar sobre religião. Pensa que coisa bonita, todo mundo conversando naturalmente, sabe? Vai ser um dos assuntos mais discutidos. Os familiares vão conversar entre si sobre religião, sabe? Vão se conversar nas escolas, vão se conversar entre os amigos. Naturalmente, vai ser uma coisa fácil. Muito em breve isso. Não vai ter mais esse clima estranho, assim, sabe? Para conversar com alguém que acredita numa coisa diferente. Pensa que bonito vai ser. Pensa.
vai ser uma coisa tão linda. A religião, então, vai ser um dos assuntos mais conversados, né? E assim, foi exatamente para isso que a ICEL veio para a Terra. Foi para colocar isso em prática, foi para construir este mundo, esse tipo de mundo, onde as pessoas conseguem falar naturalmente, um católico com um espírita, um evangélico com um espírita. Foi para isso, foi sabendo disso, que os espíritos trouxeram esta obra da ICEL. Foi porque eles sabiam que agora isso estava para começar. E foi para ajudar nessa obra que eles trouxeram a ICEL. E é por isso que ela é uma igreja ecumênica e não um centro espírita. Ela veio como igreja e não como centro espírita justamente por isso. Por quê? Porque se ela é uma igreja ecumênica, ela permite que todos os cristãos entrem, comunguem entre si, mesmo que acreditam numa coisa diferente. Olha que bonito. Então, quando eles trouxeram a igreja ecumênica, foi para isso, para que pudessem entrar católicos aqui, para que pudessem entrar evangélicos aqui, como já aconteceu, né? Evangélicos já pregaram aqui recentemente. Então eles trouxeram essa igreja ecumênica para isso. E é por isso que é uma igreja ecumênica e não centro espírita. Porque uma igreja ecumênica permite esse espaço. Esse templo abre-se as portas para todos os cristãos, né? É importante a gente saber disso, né? Porque quando perguntam pra gente, nossa, mas por que é uma igreja espírita? Né? Por que não é um centro espírita? Por causa disso. Porque sendo uma igreja, né? Sendo esse templo ecumênico, a gente permite que todos os cristãos comunguem com a gente, mesmo acreditando em outra coisa. Bonito isso, não é? Fala a verdade. Não é? Só que essa união, né, esse ecumenismo só vai acontecer na Terra se cada um de vocês que está me ouvindo aqui hoje, só se esse pequeno público que está aqui, né, se o pessoal de casa que nos assiste, né, esse ecumenismo só vai acontecer se cada um de vocês levarem essa ideia, esse pensamento para fora da cabeça de vocês e espalharem adiante, né? Se a gente mostrar isso em atitudes e não deixar isso apenas dentro da nossa cabeça. Mas aí eu pergunto para vocês, na prática, no dia a dia, como que a gente faz isso? De que maneira? Falando em miúdos, como que a gente faz isso, né? Conversando. Naturalmente, boca a boca. Por quê? Porque era assim que o Cristo levava os ensinamentos dele adiante, né? Ele ia conversando aqui, ó, vem cá, vamos sentar, vamos conversar aqui, né? Como é que foi seu dia hoje? Olá, Pedro, tudo bom? Sentava do lado do Pedro e ia conversando. E naturalmente deixava que esse assunto religioso viesse à tona e falava naturalmente. Então é essa a atitude esperada de nós, de que nós levemos isso com as pessoas do nosso dia a dia, naturalmente, conversando sobre isso, sabe? Como se fosse algo simples, como se não fosse algo alarmante, entende? Se a gente for para pensar uma coisa tão normal, tão natural, não é? Não precisa um show, não, é no dia a dia que a gente vive o ecumenismo, né? Mas como que você anda fazendo isso? Como que vocês andam fazendo isso? De levar isso boca a boca? Como que eu ando fazendo isso?
Quando você conversa com alguém, você para conversar com alguém de outra religião, você fica tentando mostrar que ela está errada e que você está certo? É assim? Ora, quanto tempo cada um de vocês demorou para entender o que é o ecumenismo? Para compreender, agora eu entendi o que é isso de ecumenismo. Quanto tempo vocês demoraram para trabalhar nesta obra? Desde o primeiro dia que vocês ouviram falar desta igreja, até o dia que vocês falaram, não, agora eu quero trabalhar. Quanto tempo levou? Quanto tempo levou para mim? Desde o momento em que eu entrei aqui pela primeira vez, ou que eu ouvi falar, até eu falar, não, agora eu quero frequentar mesmo, quero trabalhar mesmo. Quanto tempo levou? Quanto tempo se passou? Gente, se vocês que estão aqui, se vocês que estão sentados aqui hoje, demoraram tanto tempo, se vocês demoraram tantos anos para entender o que é essa obra, por que que a gente continua exigindo do outro essa pressa? Por quê? Se nós que estamos aqui, só estamos aqui depois de muito tempo sendo teimosos, indo para o outro lado, falando, não, hoje não, espera mais um pouco, não estou ouvindo aquele chamado ainda, não veio nenhum anjo ainda na minha cama e falou, opa, é agora, espera, não, deixa mais um pouco, não estou ouvindo ainda do meu coração aquilo, né? Não, deixa. Se nós que estamos aqui demoramos tanto, por que será que a gente fica exigindo do outro? Não, vai lá, meu, vai lá logo. Não, como é que você ainda não entende? Não, que não sei o que, não, que não sei o que. Não é? Se a gente for parar para pensar, né, o quanto que a gente exige do outro aquilo que nem a gente fez ainda, né? O quanto no nosso dia a dia a gente fica exigindo de outra pessoa aquilo que a gente ainda não fez, ou exigindo da pessoa que faça num tempo que a gente demorou muito mais, não é? Então eu pergunto, qual será que é o caminho desse ecumenismo? É exigir que o outro siga o que você está falando, ou é mostrar que você respeita o tempo dele, respeita a crença dele, respeita a religião dele? Qual será que é o caminho? Exigir o que você não fez, ou aprender a respeitar a escolha do outro, a religião do outro, a crença do outro? Não é? Ou será que é mais fácil evitar falar no assunto do que saber falar com respeito? Não é? Gente, lembrando aqui que eu estou falando principalmente do seu próximo, do seu próximo, do seu próximo, do próximo de cada um de nós aqui. Ou seja, de quem que eu estou falando? Dos seus familiares, dos seus amigos, de quem está mais próximo de você, que tem uma outra religião. É dessas situações que eu estou falando, é dessas pessoas que eu estou falando. Vamos pegar uma fala que a gente repete incessantemente e ir um pouquinho mais fundo nela. Um pouquinho a coisa mais fundo. Amar o próximo.
Porque assim, eu acho muito interessante mesmo, a postura de Jesus quando ele ia escolher o que ele ia ensinar. Agora eu vou falar com a Raimunda. O que eu vou falar para ela? O que eu vou escolher do que eu sei para falar para ela? Agora eu não estou falando com a Raimunda, eu estou falando com a Zenilde. Agora eu estou falando com a Maria. Agora eu estou falando com a Beatriz. A postura dele era magnífica. Se vocês pararem para pensar, ele não falava a mesma coisa para todo mundo. Não falava. Para as multidões, quando tinha um monte de gente, sobre o que ele falava? Sobre amor, perdão, né? Caridade. E vagamente, assim, bem por cima, ele falava do reino de Deus, né? Bem vagamente ele falava desse plano espiritual, né? Desse reino de Deus. Quando eram multidões, quando eram muitas pessoas, ele falava assim bem por cima, né? Agora, para alguns discípulos, né? E também para alguns mestres de Israel, né? Algumas pessoas que já entendiam um pouco mais, ele não precisava falar em parábola, né? Ficar contando uma história para chegar onde ele queria chegar, né? Por quê? Porque para esses foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, para multidões, ele falava de coisas bem simples, amor, caridade, bem beabá, bem ABC, bem primeiros passos, né? Para alguns discípulos, aí ele já falava sobre esse reino dos céus, né? Mas tinha algumas pessoas que quando ele ia levar o seu ensino adiante, o que ele fazia? Vem vocês duas aqui comigo que eu preciso conversar com vocês. Escolhia 2 discípulos, às vezes um só, porque só aquele um só ia entender o que ele iria falar, né? Então tinha assunto que só com um discípulo ele podia falar. Então olha que bonito, é saber o que você fala, para quem você está falando. Não é exigir de multidões que entendam os mistérios da espiritualidade. É saber com quem você está falando e usar a linguagem certa para essa pessoa, né? Falar sobre o ensinamento certo que essa pessoa vai entender. Olha que exemplo de amor. Isso é amor. É saber quem é o seu irmão, conhecer de fato o seu irmão, né? Mas o mais bonito é que podia ser com multidões, podia ser com mestres, ou podia ser com só 2. Ele sabia que com todos ele podia tirar algo de bom. Ele sabia que de toda relação era possível tirar alguma coisa, mesmo que fosse uma coisa simples ou uma coisa grandiosa. Ou seja, quando nós formos conversar sobre religião com uma outra pessoa, a gente primeiro tem que saber o que essa pessoa aguenta ouvir agora, o que essa pessoa tem capacidade de compreender agora, e saber que de cada pessoa, pode ser a pessoa que for, Jesus sabia disso, pode ser a pessoa que for, dá para tirar algo de bom dessa relação com ela. Dá para falar alguma coisinha mínima, mas dá. Não precisa ser uma coisa grandiosa, não precisa ser de todas as coisas que a gente fala aqui na Excel, mas de alguma coisinha mínima, cada pessoa dá para tirar um ensinamentozinho.
Vocês acham que ele não tinha vontade de falar sobre reencarnação para as multidões? Você acha que ele não tinha esse? Você acha que ele não queria que as multidões já entendessem sobre reencarnação? Você acha que ele já não queria falar sobre mediunidade, sobre as maravilhas do mundo espiritual, né? Sobre os conhecimentos dos espíritos? Você acha que ele não tinha essa vontade? Claro que ele tinha, né? Só que amar o próximo, ser ecumênico, é saber que de toda relação a gente consegue tirar alguma coisa. E agora, para encerrar, eu vou ler um trecho de uma carta que Paulo escrevia para as igrejas, né? Então Paulo foi aquele discípulo que saiu espalhando o evangelho para todas as igrejas que começaram há pouco tempo, né? Então as igrejas que ele levava essas cartas tinham poucos anos, 10 anos, 15 anos que acabaram de ser fundadas, né? E ele estava espalhando o evangelho de Jesus para todas elas. E ele fazia isso como? Por cartas. Escrevia uma carta para cada igreja, né? E a gente vai ler um trecho de uma dessas cartas. E o título dessa carta, né, é o seguinte: encorajando a unidade. Encorajando o quê? A união. Estimulando a união. Encorajando a união. Então, atenção, irmãos. Atenção para as palavras de Paulo, um dos principais apóstolos de Jesus. As palavras dele. Atenção. Eu rogo a vocês, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa. Eu rogo para que vocês, todos os cristãos, falem a mesma coisa. E que não há, olha, atenção, as palavras de Paulo. E que não haja entre vocês cristãos, que não haja entre os cristãos divisões. Palavras de Paulo. Que não haja entre os cristãos divisões. Antes, sejais inteiramente unidos. Todos os cristãos sejam unidos na mesma disposição mental. Que todos sejam unidos em pensamentos. Todos os cristãos que sejam unidos em pensamento. Pois, ao vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há uma contenda entre vós. Ou seja, Paulo ficou sabendo que começou a ter briga entre as igrejas. A igreja X começou a brigar com a igreja Y, começou a brigar com a outra igreja, que começou a brigar com a outra igreja, começou a brigar com a outra igreja, e Paulo ficou sabendo disso. Isso chegou aos ouvidos dele, né? E olha o que ele diz: estou me referindo ao fato de que cada um de vocês estão dizendo: eu sou de Paulo. Já o outro falava: eu sou de Apolo. Já um outro falava: eu sou de Cefas. Ou seja, cada uma das igrejas. Por quê? Porque Cristo veio, né? E aí saiu alguns discípulos, e esses discípulos saíram pregando, né? E aí os cristãos não se viam mais como cristãos, como um só. Eles começaram a falar: não, eu que vim do apóstolo Pedro sou diferente do outro lá que veio do apóstolo João. Divisão. Que sou diferente do que veio lá do apóstolo Judas. Que sou diferente do que... Então eles não se viam mais como um só. Logo depois de Cristo ir embora, eles já não se viam mais como um só, né? Então é disso que Paulo está falando.
Acaso Cristo está dividido? O Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Quem que foi crucificado? Foi Paulo ou foi Jesus? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Ou seja, vocês estão sendo batizados na Igreja Católica ou em Cristo? Vocês estão sendo batizados na Igreja Evangélica ou em Cristo? Vocês são da Igreja Espírita ou são de Cristo? Então essas divisões já tinham desde a época de Paulo. Essas divisões ainda tem hoje. E ainda tem gente que apoia essas divisões. E foi por isso que a ICEL novamente precisou vir. Olha que bonito isso que ele fala. Você foi batizado em nome de Paulo ou em nome de Cristo? Você foi batizado em nome do apóstolo Marcos ou em nome de Cristo? Nós somos batizados em nome do Espiritismo ou em nome de Cristo? Olha que importante isso. Dou graças a Deus, porque nenhum de vós eu batizei, e para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Ou seja, não nos esqueçamos que todos, católicos, evangélicos, umbandistas, espíritas, todos somos em Cristo. E não nos esqueçamos do nosso papel, da nossa função, em levar no dia a dia, em conversas, essas simples mensagens. Na conversa, no diálogo mesmo, né? E aí agora, realmente, para encerrar, eu deixo uma última mensagem para vocês, que é a seguinte. Como todos sabem, o ecumenismo mesmo, ele não tem muitos adeptos ainda, né? Ele está começando a chegar agora no ouvido das pessoas. Nossa, interessante esse ecumenismo, mas é muito recente, acabou de chegar, né? Então não se preocupem se na nossa igreja tem 10 pessoas, 5 pessoas ou se tem uma pessoa, porque se chegar o dia em que não existe mais nenhum ecumênico, até as pedras falarão. Amém? Que Deus seja louvado e que nós possamos, nesta noite, ao ouvir essa pregação, refletir, analisar e praticar. O item 7, Credo, Profissão de Fé Cristã Espírita Ecumênica Universal. Do item 7.1 ao 7.3, pedi a nossa irmã Milene para ler. Do item 7.4, do 7 ao ponto 6, o nosso irmão Alexandre. Paz com Jesus a todos. Item 7. Credo, Profissão de Fé Cristã Espírita Ecumênica Universal. Irmãos, este é o nosso credo. Esta é a nossa profissão de fé. Cremos e sabemos: há um Deus, inteligência suprema, causa primeira e criadora de todas as coisas e de todos nós, os espíritos. Deus é único e absoluto Senhor. É eterno, é imutável, é imaterial, é onipotente, é soberanamente justo, é misericordioso, é bom. Deus é infinito em todas as suas perfeições. Ó Deus,
toda honra e toda glória unicamente seja para vós. Existimos por vossa soberana vontade, ó Pai celestial amado. 7.2 Cremos e sabemos. Deus criou os espíritos, seus filhos. Eles são os seres inteligentes da criação. São os agentes de Deus, auxiliando em sua incessante e permanente atividade divina. Os espíritos são criados simples e sem sabedoria. São dotados de perfectibilidade e igual aptidão para adquirir sabedoria e moralidade. O bem é o caminho real e normal do espírito. O mal não é obra de Deus. O mal é resultado dos sentimentos e atos inferiores, praticados e desenvolvidos pelos espíritos que se distanciam voluntária e individualmente da verdade e do bem. Cremos e sabemos. Deus criou o universo para que os espíritos nele atuem, e assim, por intermédio das relações entre si e agindo sobre a matéria, amando-se uns aos outros, desenvolvam a moralidade e a inteligência, mas sempre buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ó Deus, louvamo-vos por vosso amor para com vossas criações. A vossa bondade infinita nos permite cooperar na vossa sagrada obra. 7.3 Cremos e sabemos. À medida que os espíritos se afastam do ponto inicial das suas individuais criações, desenvolve-se-lhes as ideias, e com as ideias rompem-se-lhes os seus livres arbítrios, sendo este um dos seus essenciais atributos. Cremos e sabemos. O termo final da caminhada dos espíritos, o destino de todos eles e de tudo, é a perfeição relativa, a qual é alcançada lenta ou mais rapidamente, segundo a forma, o modo e o comportamento de vida individualmente adotado. A cada um é se dado conforme sua própria obra. É a lei do merecimento individual, é a lei de causa e efeito. A vossa misericórdia, ó Deus, está em nós. És a verdade absoluta. Nossa mente e coração guardem a vossa santa palavra, convertendo-nos em conscientes e permanentes semeadores da vossa inextinguível luz e verdade, nos dois planos da vida, o material e o espiritual. Boa noite, irmãos presentes. Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham. Item 7.4. Cremos e sabemos. A verdadeira vida eterna é a espiritual. A vida material é transitória. A reencarnação é lei natural. O espírito, em adentrando a humanidade, reencarna sempre e somente na forma humana, para cumprir os desígnios de sua individual evolução. Ele não renasce para sofrer, mas para com alegria reparar os erros praticados ou executar tarefas e missões de amor e de auxílio ao progresso individual ou universal. Existe um limite para a reencarnação, e com ele, o último inimigo, a morte física, é-se vencido. Todavia, cada espírito reencarna vezes diversas, seja na Terra ou em outros mundos ou galáxias. Cremos e sabemos existir a ressurreição do espírito, e não a ressurreição do espírito no seu mesmo corpo de carne que já morreu. Onde esteja os espíritos, eles se comunicam ininterruptamente, independentemente do grau e do plano evolutivo a que pertençam, seja espiritual ou material. Os superiores vivenciam a solidariedade universal
cooperando entre si reciprocamente no trabalho, na harmonia, no amor e na caridade. O inverso temporariamente ocorre com o espírito que voluntariamente, por ignorância e transitória inferioridade, persiste na prática da maldade, perturbando seu próprio mundo íntimo e distanciando-se, por isso, da verdade, da luz e do reino de Deus. Ó Deus, Pai bondoso, tua justiça nos permite a reparação do mal praticado. O teu perdão cobre a multidão dos nossos pecados. Maravilhoso é retornarmos com a mente pura à tua augusta e celestial presença. Acolhe-nos, ó Senhor. 7.5 Cremos e sabemos. É a Bíblia, obra escrita pelo esforço espiritual e humano. Ela é fruto da inspiração de Deus e de Jesus Cristo, dos espíritos superiores, e demonstra as alianças e ações entre Deus e a humanidade planetária, reencarnada e desencarnada. Cremos e sabemos. A doutrina cristã espírita ecumênica praticada pela ECEL constitui-se em basilares ensinos revelado pelo Espírito Verdade, prometido por Jesus Cristo e enviado por Deus, para esclarecer, recordar, iluminar nossas mentes a respeito das lições transmitidas pelo divino Rabi Galileu. Cremos e sabemos. A doutrina cristã espírita ecumênica, luz da palavra divina, sobre os ensinos bíblicos que outros narram a história a um povo de a caminho da luz, tem por missão a restauração da verdade. Cremos e sabemos. O Espírito Consolador, o Espírito Santo, o Espírito Verdade, objetiva a união de todos os povos, neste novo tempo, nesta nova etapa de progresso para a humanidade, em nome de Jesus Cristo, nosso irmão e governador espiritual. Ó Deus, fiéis à tua gloriosa vontade, ansiamos viver a plenitude de nossa liberdade material e espiritual, concretizando em nós a paz e a justiça do vosso amoroso reino. Em Jesus Cristo, teu Messias, nos alimentamos na verdade. 7.6 Cremos e sabemos. A Igreja Cristã Espírita Ecumênica Universal e Céu é uma obra espiritual revelada e manifestada ao mundo neste novo tempo, sob o esforço da falange do Espírito Santo, o Espírito Verdade, o Espírito Consolador, para agir e auxiliar na grande obra de regeneração da humanidade, preparando-a para a segunda vinda de Jesus Cristo, nosso irmão, mestre e rei ungido por Deus. Sabemos, a ECEL opera na terra e fora dela, sobre as ordens, proteção e direção espiritual de Jesus Cristo, e objetiva congregar os espíritos na sagrada unidade espiritual, religiosa, mundial, influenciando-a mesmo para vivenciar, mesmo estando na carne, e por antecipação, o reino de Deus. Ó Deus, a vossa mensagem eterna é a mesma ensinada a todos nós, por vosso Messias, Jesus, vosso Cristo e outros santificados Espíritos, as pátrias espiritual e material proclamam a vossa glória. Hosana em todos os planos da vida, bendito que vem em nome do Senhor, em qualquer lugar da terra. Item 13, momento da energização coletiva, imposição de mãos. Irmãos, em nosso benefício, neste momento de amor e luz, de pão e esperança, preparemo-nos para receber mais bênçãos de Deus, por meio de Jesus Cristo e dos seus celestes enviados. Esta tarefa está sob a responsabilidade da nossa irmã Dicilene. Neste
como em todos os momentos das nossas vidas, se realiza e se cumpra a vossa soberana vontade, ó Deus. Confessamos nosso arrependimento pelo cometimento das nossas ofensas. Também declaramos aceitar e seguir a Jesus, vosso Cristo, ao Espírito Santo, confirmando no batismo e na fé, para o serviço do teu reino, que vosso sagrado Espírito esteja sobre nós, ó Pai amado. Vocês que estão acompanhando o culto, chegou a hora de preparar água para energizar, que na hora da comunhão a gente possa fazer juntos. E o médio de apoio são o nosso irmão José e a nossa irmã Raimunda. Item 14. Comunhão cristã espírita ecumênica. Momento das vibrações. Irmãos, Jesus Cristo pôs-se à mesa com os discípulos e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Tomando o cálice e havendo dado graças, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: fazei isto em memória de mim. Irmãos, na esperança da segunda vinda de Cristo e em atendimento ao pedido do nosso amado irmão e mestre, nós, cristãos, espíritas, ecumênicos, no ato de íntima e também comunitária comunhão de pensamentos, relembrando aquela santa ceia, reunião de amor, naquele cenáculo humilde, doemos agora a todos os nossos irmãos e demais criaturas e criações de Deus, o que de melhor e mais puro em nossos espíritos existir, auxiliando de boa vontade a direção responsável pela direção desta espiritual tarefa. Público, em completo silêncio, pensamentos enobrecidos e sintonizados na atividade. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Bom, neste momento, que é o momento de nós nos conectarmos com Deus, fizemos já a prece de abertura, fomos convidados a estar nesta ceia, neste banquete espiritual, recebemos a mensagem de amor, de luz, de esperança. Então agora vamos juntar tudo isso para que a gente possa nos energizarmos mais ainda, pedindo que o nosso Pai Celestial, que o nosso irmão e mestre Jesus, que a espiritualidade derrame sobre nós as suas bênçãos de paz, de fé, de coragem, iluminando os nossos caminhos, para que nós possamos seguir pelo caminho iluminado que Jesus mostra para nós em todos os momentos, através dos seus inúmeros emissários, e que muitas vezes nós fechamos os olhos para não ver, com medo da responsabilidade que nós sabemos que nós já assumimos perante nós mesmos e perante Deus. Então, Senhor, abençoa cada um de nós. Nos dê, Senhor, a clareza nos nossos pensamentos, que a gente possa encarar de frente aquilo que nós sabemos que é o nosso destino, que é a nossa missão, que é a nossa tarefa. Que a gente não fuja, porque nós sabemos que aquilo que Deus prepara para nós é sempre o melhor. E que nós não podemos nos acovardar diante das dificuldades, dos obstáculos, porque eles não são castigo para nós, mas sim motivo
de nós descobrirmos as nossas potencialidades, a nossa força, a nossa fé. Portanto, sigamos em frente, porque nós não estamos sozinhos. Jesus, nosso Mestre, não nos desampara em momento nenhum. Por mais difícil que a situação esteja sendo para você, meu irmão, tenha a certeza que você está sendo amparado e protegido por Deus e por Jesus. Busque se aperfeiçoar, busque o conhecimento, porque através do conhecimento a gente entende, a gente compreende e a gente ganha força para seguir adiante em nossa caminhada. Então que Deus nos fortaleça, nos inspire para que a gente siga sempre pelo caminho reto. Que o Senhor abençoe a todos nós aqui presentes e a todos que nos assistem. Que neste momento eles possam sentir a presença de Deus o mais próximo de si, tendo a certeza que estão sendo banhados por uma luz que não tem fim, por uma luz que revigora o nosso corpo e o nosso espírito, e que nos dá a coragem e a perseverança necessários para vencermos qualquer dificuldade. Que a luz do nosso Pai Celestial esteja sempre conosco. Paz com Jesus. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas envolvidos com Teu amor, com a Tua luz, com a Tua sabedoria, iremos doar o que melhor nós temos, os melhores pensamentos para os nossos irmãos. Vocês que estão em seus lares agora, acredite, tenha fé, que a mesma equipe do bem que aqui está envolvendo todos nós, irá envolver vocês também, e todas as pessoas que vocês pensarem, pedir bênçãos a Deus, Deus irá abençoar cada um de nós. Porque Deus, sendo sabedor de todas as coisas, irá dar o que é melhor para nós. Então vamos acreditar nisso. Vamos ter uma fé raciocinada, com a razão iluminada, que Deus só dá para cada um dos seus filhos o que realmente é bom. Então, sendo envolvido com tanta luz, nós iremos pedir. Pedir pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão em seus lares, doentes do corpo e da alma, necessitados de um abraço, de um bom pensamento, imaginando que estão solitários, mas ninguém, nenhum dos filhos de Deus está só. Então acredite, meus irmãos, que junto com Deus iremos vencer. Neste domingo abençoado por Deus, onde já fizemos várias coisas e tiramos do nosso dia uma hora para falar com Deus, Deus irá abençoar cada um. Os lares que estão em harmonia, que Deus abençoe cada vez mais. Mas nós sabemos, e Deus muito mais, sabe aonde tem os lares em desavença, pai não acreditando em filho, filho não acreditando em pai, no mundo do álcool, das drogas, da violência. Que essa luz irradie em cada lar. Abençoa, Pai amado,
envolva com a tua paz e com a tua luz todos os seus filhos que estão nas trevas, prestes a fazer barbaridade neste exato momento. Mas Deus, com todo o seu poder, e todos nós da equipe do bem, iremos pedir para os nossos irmãos se arrependerem neste exato momento, respirar, sentir um Deus que dá oportunidade para todos os seus filhos serem felizes. Abençoe as pessoas, Senhor, que estão com o nome neste caderno, as pessoas que estão assistindo o culto pedindo oração. Receba de Deus, porque só Deus é capaz de nos curar, de nos dar força para prosseguir a caminhada. Abençoa a água e o pão, que sirva de remédio para o nosso corpo e para o nosso espírito. E todos nós, numa só comunhão, numa só corrente, abraçando todos os nossos irmãos, católicos, qualquer um que sirva o bem, independente de qual seja a sua religião, somos cristãos, somos filhos de Deus. Que Deus, com todo o seu poder, com toda a sua bondade, e que nos dá sabedoria neste momento para sentir o amor de Deus nas nossas vidas, possa permanecer hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Item 15, distribuição do pão e da água. Designa-se a pessoa da nossa irmã Maria Neves para este ato solene. E vocês que estão em seus lares, chegou a hora da nossa comunhão. Receba as bênçãos de Deus.
Item 19, momento da tribuna livre, momento do testemunho. Irmanados, no mesmo sentimento de amor e de louvor a Deus, neste momento está franqueada a palavra a toda pessoa que dela livre e publicamente deseja fazer uso, conforme seu individual critério e responsabilidade. Se transcorrido um minuto sem manifestação, o culto prosseguirá. Então esse é o momento que a tribuna está aberta, aquele que queira trazer o seu testemunho. E vocês que estão em seus lares, eu tenho certeza que só estarmos vivos já é um grande testemunho. Então confessa para Deus, fala tudo o que você está sentindo de alegria ou de tristeza, que Deus com certeza irá ouvir cada palavra que vocês falarem. Paz com Jesus. Louvado seja Deus pela palavra do nosso irmão. Para sempre seja louvado. Irmãos, eu queria fazer um agradecimento, né? Um agradecimento particular pelo carinho, pela dedicação que dois irmãos em particular que nos assistem de casa estão sempre conosco, estão sempre comentando as nossas palestras, estão sempre dando sua opinião, falando aquilo que eles pensam. Então eu gostaria de agradecer em particular ao nosso irmão Valcir Nogueira, que está sempre nos assistindo, nosso irmão Marcos da Autoé também, que está sempre mandando dúvidas, sempre se interessando em conhecer mais a Excel. Então eu queria mandar um agradecimento para esses dois irmãos, porque mesmo de longe, né, mesmo assistindo das suas casas, estão ali sempre fielmente esperando 6 horas para começar o culto. E quando começa eles comentam, eles compartilham, eles falam aquilo que eles estão achando da palestra, né, do assunto. Então eu gostaria de agradecer muito a participação, em particular ao nosso irmão Valcir, né, que está sempre assistindo a gente, está sempre acompanhando a gente com muito carinho, né? E a gente fica realmente muito feliz, né, quando vê essas pessoas que entendem mesmo essa obra que é a Excel e tentam trabalhar da maneira que elas podem, né, mesmo em casa, compartilhando aquilo que para elas é importante, né? Às vezes a gente tem membros da Excel que não compartilham os vídeos, né, que não ajudam da casa delas, que não comentam, e às vezes tem gente que nunca nem veio na Excel, mas que ajuda compartilhando, ajuda comentando. Então, nosso sincero agradecimento ao nosso irmão Valcir por ele estar sempre com a gente, fielmente conectados, mesmo à distância. Muito obrigado, irmão Valcir. Louvado seja Deus pela palavra do nosso irmão. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos. Em nome da igreja, eu quero parabenizar a nossa irmã Alzira e o nosso amor José Nogueira, que apesar de estar com a saúde fragilizada, mas estão demonstrando muita coragem, muita perseverança. E eu, assim como a igreja, temos absoluta certeza que eles estão sendo assistidos por Deus. E com certeza Deus está ao lado deles, ajudando cada dia, e eles estão tendo força. E eu diria que, em particular, Dona Alzira, que está demonstrando
muita força, muita coragem, muita persistência, e isso, na minha pobre inocência, eu acho que é muito positivo, acho que é muito bom. A pessoa ter vontade de viver, vontade de seguir em frente. Isso ajuda muito o corpo físico, eu acho. O Sr. José Nogueira também da mesma forma. Poderia estar em casa descansando, mas preferiu vir aqui assistir o culto e talvez adquirir um pouco de energia positiva. Acho que isso é muito bom. É isso que eu queria falar. Obrigado. Item 20, notícias e avisos para a comunidade. Irmãos, vos damos as notícias e avisos de interesse da comunidade local, que está sob a responsabilidade da nossa irmã Raimunda Lima. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, ó Pai. E falando uma frase da igreja, é bom estarmos aqui, em sua presença, em seu louvor e em seu agradecimento. As notícias e aviso da comunidade local desta noite, todos nós aqui somos, trabalhadores, somos cristãos ecumênicos, como foi falado, e que nós tenhamos sempre e o nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia, para nos ensinar a sermos cristãos, a sermos ecumênicos, conosco mesmo e com aqueles que convivemos. Nos trabalhos sociais da casa, que são muitos, mas poucos os trabalhadores, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, mas é com esse pouco que a casa, a comunidade, tanto a comunidade aqui de Barueri, como a igreja matriz em Itapevi, realiza os seus trabalhos, Como diz, aonde há uma pessoa ou mais que queira realmente trabalhar nesta obra, ela não está sozinha. Palavras de Jesus. Então, multiplicado as energias para que esta casa, esta comunidade, sempre esteja com os seus compromissos em dias. Desejamos aos nossos irmãos que nos assistem pelos meios da internet, que realmente sejam sempre bem-vindos a esta comunidade através do culto. Então, sendo assim, nós queremos agradecer a Deus e agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos todos os domingos assistindo este culto de louvor e agradecimento a Deus. E os irmãos que desejar mais informações, busque na tela, no site, para que os irmãos lá vão encontrar todas as orientações que os irmãos desejarem. Então, ficam com Deus e que nós também aqui ficamos com Deus e na paz de Jesus. Graças a Deus. Também nós queremos parabenizar o grupo da ICEL, mesmo que não tenha acesso à internet, mesmo que não divulgue através do Face, mas estamos todos trabalhando e cada um tem uma maneira de trabalhar. Independente de estar divulgando a ICEL através do Face e da internet ou não, estamos todos na luta. Item 21, momento do ofertório. Pedido para as obras materiais, filantrópicas, assistenciais e educacionais da igreja.
que está sob a responsabilidade do nosso irmão José. Boa noite aos irmãos que aqui se encontram e aos irmãos que nos assistem pela internet. O aviso de hoje aos irmãos que nos assistem, que se puderem nos cooperar com alguma quantia em dinheiro para custas de água, luz, nós, a Casa de Deus, agradece a todos vocês que puderem cooperar. Não tem valor estipulado. Qualquer quantia será bem-vinda. Tem a conta para vocês que aparece na tela e a agência vocês podem estar fazendo o depósito. Deus abençoe a todos. Bom domingo a vocês e sua família. Item 25, prece de encerramento. Irmãos, a prece de encerramento deste culto de louvor e adoração a Deus é da responsabilidade da nossa irmã Milene. Pai Celestial, antes de qualquer coisa, te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui em sua casa, por todas as bênçãos e proteções que o Senhor derrama sobre nós, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nos fortalecendo, nos livrando do mal. E hoje estamos aqui em sua casa para aprender mais um pouquinho sobre Ti, para que possamos nos fortalecer sempre, cada vez mais, no caminho do bem, no caminho da verdade, no caminho da luz, no caminho que nos leva até Você. Só temos que Te agradecer por todos, irmãos que estiveram aqui hoje, aqui presente, os que nos acompanharam através da internet, passando e transmitindo um para o outro as suas energias positivas, as suas vibrações, para que possamos continuar aqui em sua casa, aprendendo, ensinando um para o outro o pouquinho que sabemos. Obrigada pela oportunidade, obrigada por tudo que o Senhor faz, que o Senhor fez e continuará fazendo por cada um de nós, seus filhos. Obrigada por tudo, obrigada por mais um culto de luz, de amor. E para dar encerramento neste culto, neste trabalho, te ofertamos a oração que vós nos ensinaste. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Neste momento eu quero agradecer a Deus, a essa equipe espiritual que nos auxiliou nesta noite,
A vocês que estão em seus lares, que mandaram pensamentos positivos para todos nós. Essa corrente de fé e de amor faz com que esse culto de louvor e adoração a Deus saia da melhor maneira possível. Como o nosso irmão Paulinho falou, não é fácil falar de religião, não é fácil ser representante de Jesus Cristo também. Mas nós, envolvidos por tanta luz, por tanto amor, a gente tenta fazer o melhor que nós podemos. E a cada dia a gente está aprendendo para receber primeiro e logo em seguida emanar para vocês. Então agradeço desde já por toda a colaboração que a gente tem nesta casa de louvor e adoração a Deus. Então, para dirigir o próximo culto no próximo domingo, pedir a nossa irmã Milene. Eu agradeço pela oportunidade, que Deus me abençoe no próximo culto. E para me auxiliar, eu convido o nosso irmão Alexandre e a nossa irmã Raimunda Nogueira. Término do culto. Saudação da paz. Irmãos, unidos sob a proteção de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo e dos nossos anjos guardiães, saudemo-nos e expressemos nossa paz com Jesus. E assim o fazendo, sigamos tranquilos, perseverantes, instruindo-nos, amando-nos, labutando, confiantes na promessa divina, orando e vigiando. E assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos os irmãos que nos acompanharam através da internet e obrigada pela presença de cada um.